Boa tarde a todas e todos os presentes. Eu sou Maurício Fernandes. É com muita alegria que nós iniciamos é, a primeira live do projeto FEVUC, o Festival de Valores da Universidade Católica. O FEVUC é o braço de arte e cultura da Pastoral Universitária, Anchieta, e a mim coube selecionar a cada mês uma live ou duas com temas que dialoguem com a nossa série Arte e Cultura. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, estudantes PUC que se inscreveram, profissionais da PUC, professores, funcionários, a pessoas que são da área da leitura, da literatura, e amigos, pessoas queridas que apoiaram Instagram, Facebook, que divulgaram. Realmente foi constatado que existe um público grande para ouvir a nossa convidada, que merece um público grande, porque sempre tem muita coisa bela para dizer. Eu agradeço a Pastoral pela oportunidade desse trabalho e abrimos com chave de ouro essa primeira live com a nossa convidada especialíssima, Eliana Yunes, que dedicou muitos anos de sua vida à educação como professora da PUC-Rio, lecionando teoria da literatura, lecionando formação do leitor, e trabalhando não só na universidade, mas pelo Brasil todo, inclusive internacionalmente, com a área da leitura, da formação de leitores. Eliana Yunes é, para mim, uma pessoa muito especial, e aqui não cabe nenhuma apresentação formal, nós não estamos numa conferência. Essa live ela quer ser um bate-papo, ela quer ser um diálogo, ela quer ser um momento de acolhimento para quem está em casa nesse confinamento e quer entender um pouco de leitura, mas de uma maneira que trabalha a descompressão das emoções, que trabalha a nossa subjetividade. Então, eu também tenho que fazer uma apresentação de Eliana como minha professora, minha mestra, minha amiga, que se tornou quando, em 2008, eu entrei para a graduação em Letras na PUC, e um jovem, não é, que viu entrar pela sala de aula a professora Eliana, aquela pessoa linda e que, quando abriu a boca e nos contemplou com o seu conhecimento, eu percebi que ali estava, mais que uma professora, uma educadora. Alguém que, pela etimologia da palavra, me conduziu a mim mesmo pelo conhecimento para que eu me percebesse um leitor de mundo. E não há apresentação melhor de uma pessoa do que pela poesia. Então, eu declamo aqui, para a abertura dessa live, um poema de Mário Quintana, no seu livro Nova Antologia Poética, um poema que eu, quando li, dediquei a Eliana, as letras e o meu amor à leitura e à literatura. E o poema chama-se Se Eu Fosse um Padre. Se eu fosse um padre, eu nos meus sermões não falaria em Deus nem no pecado, muito menos no anjo rebelado e os encantos das suas seduções. Não citaria santos e profetas, nada das suas celestiais promessas ou das suas terríveis maldições. Se eu fosse um padre, eu citaria os poetas, rezaria seus versos, os mais belos desses que desde a infância me embalaram, e quem me dera que alguns fossem meus. Porque a poesia purifica a alma, e um belo poema, ainda que a Deus se aparte, um belo poema sempre leva a Deus. E foi esse encontro com o sagrado, de forma tão leve, gostosa, que eu aprendi literatura e o prazer de ler para além da palavra, ler o mundo, ler as pessoas, ler as emoções, ler de fato para me formar como humano com Eliana Yunes, que para todos nós que estamos assistindo, foi mestra de tantos, orientadora de tantos, amiga que trabalhou com a sua vocação de educadora pela leitura nesse país. Eliana, é um prazer receber você e é uma alegria você ter podido estar conosco, aceitar esse convite. Você é muito cara à minha vida e à minha formação como professor e como leitor. Então, eu passo a palavra a você como abertura, para você também dizer o que quiser nessa introdução, e nós passamos, então, aos temas recorrentes.
Bom, eu só posso começar agradecendo o convite de vocês, da Pastoral, através de você, Maurício, ao Padre Abel, ao movimento da FEVUC, agradecer essa oportunidade de voltar à PUC, né? Porque, como eu já estou fora da universidade há quase 3 anos, minha colaboração tem sido uma colaboração eventual e uma colaboração voluntária, mas eu não posso esquecer que a PUC esteve na pauta dos meus dias durante 42 anos. Então, efetivamente, com todas as alegrias que ela me deu, com todas as tristezas que eu também tive, não é? Ela é a casa onde certamente eu gastei mais de 2/3 da minha vida, e esse gastar não tem nenhum traço negativo, né? A vida a gente gasta mesmo, não é? Pode se gastar bem, pode se gastar mal, e eu, recordando o meu tempo de universidade, acho que todas as lutas valeram a pena. E certamente o grande prêmio de quem trabalha no magistério é um prêmio que não aparece em medalhas, em troféus, não aparece em convites para paraninfo, ele aparece na relação que você mantém viva com seus alunos. E isso tem sido, para mim, as minhas verdadeiras medalhas, no sentido de que cada vez que eu reencontro com um aluno, ou um aluno me telefona, ex-aluno me pedindo para entrar numa live, me pedindo para fazer uma aula, eu digo, que bom que eu deixei alguma coisa que valesse a pena pela qual ter gasto a minha vida. Então, assim, eu agradeço essas voltas, essas janelas que se abrem para a PUC de novo. Agradeço muito, ainda mais num tema como esse, que é um tema que efetivamente é um tema que mora na minha vida, né? O tema da leitura, da formação do leitor, da interpretação, do sentido, não é? Essa junção entre filosofia da linguagem, teoria literária, interpretação, formação de leitor, foi um caminho pelo qual eu transitei esses anos todos. Então, quero agradecer muito a vocês essa oportunidade. Ótimo. Quando você diz que não tem medalha, não tem premiação, não tem titulação suficiente que chegue ao que é o afeto e a partilha de ser convidada, por exemplo, por um ex-aluno, pelas pessoas que lhe votam carinho e admiração para estar aqui, me emociona também, porque, graças a Deus, eu trabalho numa universidade na qual fui seu aluno, me formei e que tive a oportunidade de ser tão bem acolhido no meu departamento para me confiar em um projeto como esse e uma live como essa, em um momento em que todos estão confinados, alguns, obviamente, já trabalham, enfim, não deixaram de ir aos seus trabalhos, mas nós que estamos em casa, home office, podemos nos reinventar nessa forma de trabalho que, na verdade, nos ensina a perceber, a escutar, a tentar fazer diferente com uma forma de trabalho que antes não era comum, e que é uma honra, porque existe o conforto da casa. Hoje é um dia frio, para alguns lugares chove, né? Então é o nosso inverno, às vezes meio verão, né? Tem dias quentes. E no conforto da casa, a gente aqui, eu com os meus livros aqui do lado, né? Tentando dar conta de tentar dialogar com você da forma mais efetiva e poder te ouvir também da tua casa num momento tão difícil, mas que a gente aprende a se acolher, a gente aprende a se escutar. Por uma tela a gente se vê, tem pessoas do Brasil inteiro nos assistindo, de Portugal, eu soube informações, você está muito chique, Eliana, aliás, sempre foi, né? E eu estou me sentindo aqui, conversando com vocês, sabendo que tem um público de Portugal, imagina. Eu agradeço o carinho das pessoas que se motivaram. Assim, para quem não entende, é isso, gente, abre-te Sésamo. Você fala o nome Eliana Yunes, para quem gosta do caminho da leitura e da literatura, sabe, e sobretudo quem foi seu aluno e trabalhou com ela, que não perde onde ela está. Eliana, então a gente começa, eu quero provocar uma primeira pergunta,
porque o tema central da nossa live, dentro da série Quarentena Cultural, Arte e Cultura, é ler para ser. Esse é o tema fulcral. E aí eu pergunto, o que te fez leitora? Para além da professora e das leituras obrigatórias na academia, mas a gente aqui vai falar de afeto, de coração, de livros e de leitura que nos foram sendo dadas pela vida. O que te formou leitora, né? O que te faz afirmar, sou Eliana leitora? Isso é uma questão com muitas facetas, né? Uma coisa é dizer o que me fez ser leitora, não é? Outra coisa é me dizer como eu me formei leitora, não é? São coisas, é uma escalonada, né? Você vai escalando e escalonando as suas experiências como leitora. Eu tive a sorte de ter um avô contador de histórias, né? Era avô, não era avó, e que contava histórias e depois me ensinou a ouvir histórias no rádio. Então, as radionovelas, Jerônimo, Herói do Sertão, essas novelas Anjo, Cavaleiro da Noite, eu assistia no colo dele. Então, assim, ouvir histórias, ele me levou pela primeira vez ao cinema. Então, esse convívio com a narrativa desde muito cedo, né? O fato, talvez, de ver minha mãe lendo diariamente e ter acesso às revistinhas no domingo. A gente ia um jornaleiro e o meu pai comprava o jornal para ele e as revistinhas para a gente e tal. Então, eu acho que eu comecei a conviver com narrativa oral e logo depois com escrita. Eu fui alfabetizada muito cedo, uma escadinha de irmãos, então eu era mais velha, fui direto para aquela época, o jardim da infância, né? Então, acho que isso foi um dado importante, o convívio com a narrativa, ouvir histórias e depois recontar essas histórias. Era muito engraçado porque eu ouvia e queria contar essas histórias em seguida para alguém que não tinha presenciado a narrativa. Então, muitas vezes, eu sei que eu virei pequeno espetáculo quando chegavam as visitas, porque eu tinha uma história para contar e me chamavam para contar essa história. E eu fui me interessando por esse veio. Agora, eu acho que a narrativa, ela me descortinava o mundo. Esse foi o grande segredo, a grande mágica, né? Cada vez que eu ouvia uma história, eu tinha a dimensão de que o mundo era muito maior do que o mundo que eu via, né? O mundo que eu ouvia me falava de coisas que meus olhos não alcançavam. E foram me apresentando também pessoas, foram me apresentando modos de vida, foram me apresentando o jeito como as pessoas enfrentavam dificuldades e achavam saídas para suas situações, não é? Então, eu acho que essa transferência das narrativas para o mundo, para as pessoas, para o convívio com as pessoas, ela foi fundamental para eu escolher lidar com a palavra. Pensei em muitas maneiras de lidar com a palavra, tinha muitas opções de lidar com a palavra, de fazer a palavra ter valor, não é? Ter um peso e ter eco na vida das pessoas e na minha. Mas a literatura foi ficando uma coisa muito fascinante, porque a literatura me permitia viver uma vida que eu não tinha, mas eu vivia aquela vida, não é? Então, eu fui aprendendo muito antes de ler em Freud que o brinquedo, e depois ele vai comparar a criança brincando com o autor escrevendo. Eu fui aprendendo muito antes, eu fui aprendendo que a vida me trazia uma espécie de ensaio, a literatura me trazia uma espécie de ensaio da vida, né? Ela me trazia pessoas vivendo
sofrendo, saindo desse sofrimento, na alegria, lutando por seus valores. Então, assim, experimentar a vida como um ensaio no imaginário fez com que a literatura, na verdade, me fortalecesse. Era como se eu dissesse assim, isso aí eu já vi, isso aí eu já li. Então, assim, e era uma garantia de alguns sinais, né, de potencialidade das coisas. A vida era possível, a vida tinha uma potência, né? E isso a literatura foi me trazendo, com todas as dificuldades que podia trazer, todas as tristezas, todas as alegrias, e, enfim, os muitos modos pelos quais a literatura apresenta a você o estar no meio do mundo, estar no meio dos homens, né? Além de que eu acho assim, uma coisa extraordinária, a leitura te dá aquilo que o Wittgenstein falava, né? Te dá a possibilidade de ampliar o mundo, porque o tamanho que a sua linguagem alcança é aquele pelo qual ela pode abarcar o mundo, ela pode falar do mundo. Então, quanto mais você lê, e aí não é só a literatura, né? Quando você lê livros de informação com peso, com qualidade, né? Com discernimento das coisas, biografias, livros de ciência, livros de história, além da ficção, porque a ficção, então, é a expansão das possibilidades. Eu acho que isso foi o que me fez, primeiro, amar a literatura e depois fazer com que eu corresse atrás dos livros, né? Correr atrás dos livros. Minha mãe tinha uma biblioteca em casa, os livros proibidos ficavam em prateleiras assim muito altas, né? Que a gente não lia naquela época, tinha coisas de Érico Veríssimo, coisas de Jorge Amado, e outras coisas ficavam mais embaixo, e a gente ia lendo também, folheando aquilo que ela estava lendo, ela marcava, e eu ia nas páginas que ela tinha marcado para saber o que ela estava lendo. Então, isso também, essa curiosidade, era uma curiosidade pelo mundo, era uma curiosidade pelas pessoas. Acho que isso é que me fez ser leitora. Eu fico te ouvindo e, como sempre, né, desde que eu te conheço, você fala, assim, menos de falar e perguntar. Não é à toa que não só eu, mas já tem 2 perguntas na nossa live. Então, eu peço às pessoas muita paciência e carinho, porque, sem dúvida, vão ter muitas perguntas, mas a gente talvez não dê conta de responder todas. Eu tenho aqui 2 perguntas, mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte: quando você falou da criança, né, do ser infante, o pequeno, o bebê, fico pensando na minha filha Aurora, tem 1 ano e 5 meses, e está descobrindo o mundo, né? Que você disse que a criança vai com um brinquedo e ali é como se ela fosse escrevendo, é uma narrativa para ela descobrir esse mundo. E aí, quando você foi falando disso, eu me lembrei de um conto que você nos apresentou na graduação, da amada Clarice Lispector, que esse ano completa seu centenário, que é O Menino a Bico de Pena. Então, o menino vai mexendo com o que está ao redor dele, desde do bocejar das primeiras palavras, a gota da baba que cai no chão, e ele toca e assusta, e o barulho do carro do pai, ao fim, quando vem chegando, o fonfon, e ele aprende que o pai chegou, e é de uma delicadeza e de uma força tão bonita, como que a criança vai sendo esse co-autor de todo o seu entorno, da sua vida, da vida do outro, pelo afeto e pelas descobertas. Então, uma primeira sugestão de leitura aí, de pessoas que talvez queiram saber o que ler. Menino a Bico de Pena é um conto da Clarice lindíssimo, difícil, mas que traz essa força de que a gente lê desde que nasce. E você fala do Wittgenstein, e a gente entende, né, também por Aristóteles, o falar, você, quando fala, você se comunica no mundo, você tem a potência, a faculdade de falar a partir de um pensamento, você está lendo, você está se comunicando. Então, isso é de um sabor do saber tamanho, né? E que vai dissolvendo na gente algumas dúvidas sobre o que é ler. E também fiquei pensando... Fale. Você ia falar?
Não, eu ia dizer que esse conto é um conto, quando você falou que ele era um conto difícil, não é? É porque ele fala não só do aprendizado, não é? Daquilo que vai se imprimindo em nós, que vai ficando por conta dos sonhos que chegam, das representações desses sonhos, das situações em que eles são exercitados, não é? Mas ele também fala da renúncia permanente que a pessoa vai fazendo de si mesma, não é? E ela conta lá que ele tem que fazer o sacrifício de renunciar a si mesmo, né? Fazer o grande favor de não enlouquecer, ela diz, né? Porque você muitas vezes vai engolindo o que é seu mesmo para se colar na representação que os outros já trazem para você. Por isso é tão difícil, ela diz isso, desenhar esse menino naquele momento, porque ele é só atualidade, ele não tem passado, ele não tem futuro, ele é uma atualidade. Então, é a bico de pena por isso, porque não é possível dar a ele uma densidade maior do que esses pequenos traços, esses pequenos riscos. Muitas vezes, a gente tem que saber conviver com esse dilema, não é? Do que é estar inserido em comunidades interpretativas, estar inserido em grupos que vão fazendo, vão filtrando para nós, né? Os sentidos, valores, ideologias, e esse de dentro que é preciso salvaguardar em certos momentos. Em certos momentos você vai abrir mão, né, dessa lucidez primeira para poder trocar com o outro. Não é? Isso também é um exercício muito difícil, muito difícil. Nem sempre a gente consegue realizar isso com qualidade, mas é necessário saber lidar com esse dentro e com esse fora, né? Estava pensando na chamada, né, do ler para ser, né? Que a gente passa a vida correndo atrás do ter para ser, né? A gente passa a vida querendo acumular coisas e títulos e experiências e dinheiro e bens e relações, não é? Como se esse acúmulo, na verdade, desse a nossa carteira de identidade e nos trouxesse uma forma de identificação. E a gente perde a possibilidade, olhando só para fora, correndo só atrás do que está fora, a gente perde a possibilidade de olhar para dentro, olhar o seu interior, não é? E descobrir aquilo que vai ficando lá. Agora estava falando, lembrei do conto do Graciliano Ramos, né? De Alexandre e Outros Heróis, a história do olho torto, não é? Em que ele cavalga a noite inteira pensando que está cavalgando um cavalo bravo e está cavalgando uma onça, cai no espinheiro e quando ele chega em casa de manhã é que ele percebe que ele está sem um olho, né? E ele volta ao espinheiro para tentar achar o olho perdido. Acha o olho perdido e o recoloca no lugar, só que ele coloca o olho às avessas. E aí ele começa a ver o de dentro, o de fora com um olho e o de dentro, com o olho virado, com o olho torto, né? E é muito interessante isso, né? Porque quando a gente olha para dentro, eu estou repetindo o literal dele, mas estou fazendo metaforicamente para nós, a gente vai ver as tripas, né? Vai ver as tripas. Vai ver o que está embrulhado, o que a gente guarda, o que a gente não devia guardar, enfim, aquilo que a gente não mostra, mas também vê o coração, né? Das tripas, coração. A gente vai ver o coração, a gente vai ver o coração
e se perguntar por que que ele bate, por quem que ele bate. Lembrei agora do Hemingway, por quem os sinos dobram, né? Então, assim, por quem que esse coração está batendo e que vale a pena bater? Porque a gente pode perder muito tempo da nossa vida fazendo com que o coração bata por energias perdidas, não é? É muito bonito esse conto é engraçado, é hilário, ele não é dramático, mas ele traz isso, traz uma reflexão de que esse olhar para dentro do sujeito, ainda mais agora nessa pandemia, eu acho assim, a gente ficou recluso, reclamando porque não está lá fora, reclamava porque não tinha tempo, agora tem um tempo de olhar para dentro, tem um tempo de olhar para aquilo que ficou colocado de lado enquanto a gente corria atrás do relógio, agora não tem relógio para correr atrás, e eu acho, a não ser em situações muito, muito difíceis, que são as situações de sobrevivência, não é? Que eu acho que esse é um olhar que a gente tem que manter para fora, né? Das pessoas que estão na luta para que a gente fique dentro de casa, nessa escravidão que faz com que a gente use a nossa dependência do outro como uma forma de não perder as nossas vantagens. Eu acho que é muito importante que a gente busque olhar as situações externas que são de muita violência e não escamotear, não esconder e querer enfrentar isso. E eu acho que a literatura oferece isso, porque a literatura te dá as possibilidades de olhar para isso sem temor, não é? Ela te ensaia antes, ela te prepara antes. Quando eu falo literatura, eu estou falando de ficção. O cinema faz isso, as novelas fazem isso, não é qualquer novela, claro. O teatro. Mas enfim, algumas séries são interessantíssimas, então você começa a perceber que a tua experiência de vida se antecipa pelo literário. Acho que isso é uma coisa pela ficção como um todo, né? Então, acho que isso é uma riqueza muito grande. A leitura, ler é um ato de existir e resistência. É existência e resistência, sobretudo no momento que a gente está vivendo e que você falou dessa literatura que nos coloca diante da vida para a gente enxergar o que há de mais belo, mas também não devemos ser tão românticos a ponto de pensarmos que ler não dói. Então, a gente assiste alguma coisa, lê alguma coisa que nos comove, que nos leva a ter um choque, a dizer, nossa, detestei isso, mas a arte tem esse poder de transformar, de nos afetar, né? Pensando em afeto, que nos tira do lugar, e nos fazer pensar diferente, né? Não tem que ser tudo agradável, mar de rosas. Então, das tripas, coração. Olhar para dentro, eu fico pensando que ler, agora, ainda mais no momento de confinamento, né? Muita gente aí buscando terapia, cuidar da saúde mental é fundamental. Então, existem pessoas que, de fato, têm surtos, estão enlouquecendo, né? Não sabem o que fazer nessa monotonia da quarentena. Tem até uma pergunta aqui do Paulo Pontes, que vai nessa esteira. Como ler, né? O que ler nessa monotonia da quarentena? Então, eu acho que ler, às vezes, também é um encontro psicanalítico com você mesmo. O livro é um pouco seu terapeuta, seu analista, e aí você vai discutir com o Guimarães Rosa, no momento desse, você vai discutir com uma Clarice Lispector, e não é sempre o livro o protagonista, muito mais o leitor, né, que é coautor também, escreve junto daquilo que leu, imprime as suas expressões e a sua vida. Porque, como você sempre nos ensinou também, se o que você lê não tem a ver com a sua vida e não te diz nada, vai ser só um ato de você ler e aquilo ser mais um livro. Mas aquilo precisa fazer sentido para você. Acho que isso é importante, não é? Que é muito terrível que você aprenda ou conviva, aprenda a conviver com o literário, respondendo questões que têm certo ou errado no final, ou que já estão com as respostas no livro do professor, não é? Você ler a literatura para conhecer estilos de época, conhecer teoria da literatura. Exato. Ou perfil de um escritor, não é? A literatura ela tem que ser primeiro experimentada como algo de seu,
né? Algo que, como você disse, que interage com a sua vida, que bate em você e tem efeito. Né? Não, você não passa indiferente pelo literário. Acho que ela trata. O Borges dizia que toda a ficção trata de meia dúzia de histórias apenas, que são as histórias do nascer, do viver, do amar, do perder, e do morrer. São poucas, todas elas são variantes dessas situações humanas, né? Então, assim, quando você está diante dessas narrativas, você se assusta muitas vezes, como na verdade a narrativa que a gente está vivendo do Covid, que foi uma surpresa para nós, não é um susto. Você tem que tomar distância para entender o que está acontecendo. Aristóteles chamava isso de catarse, depois foi super mal entendido, não é? Mas é essa capacidade que você tem de se distanciar, porque isso aí te horroriza, mas aquilo fica batendo em você. E aí você vai tentando se aproximar de novo para entender o que está acontecendo. E essa busca, essa volta ao ao que te impactou, digamos assim, ela mora de alguma maneira, no seu subconsciente, e ela fica remoendo, você fica ruminando. É como você sai de um cinema, por exemplo, e se você estiver sozinho, você fica super infeliz, você não tem com quem comentar aquilo. E durante 3, 4 dias, aquela cena volta à sua cabeça e você queria entender. Muitas vezes você vai ao cinema de novo, não é? Ou você vai pegar aquela página do livro, porque você experimentou uma coisa nova. Então, é uma experiência que você tem pela palavra, é uma experiência que você tem pelo som, pela imagem, que te atravessam. E na experiência é isso, né? Algo que, de fato, te atravessa. E, ao te atravessar, deixa marcas em você, deixa você com algumas coisas fora do seu lugar, do hábito, né? E você tem que ganhar uma nova vida, um novo recurso com isso. Então, evidentemente, que você não lê literatura para saber melhor Machado de Assis. Até você pode ser um especialista depois em Machado de Assis, isso vai ser ótimo, que você vai poder conversar sobre essa obra monumental com muita gente. Mas, digo assim, o que interessa é o que Machado de Assis está te dizendo, né? Está dizendo a você. O que te provoca ler Dom Casmurro? O que te provoca aquela ciumeira braba? Que ciumeira é aquela? Ciúme de quê? Por quem? Não é? O imaginário, a fantasia, não é? Que vão e que o autor é tão magistral que não te responde. Deixa que o seu imaginário funcione exatamente como na vida. Né? A vida também é assim, não tem resposta pronta, você tem perguntas. E o maravilhoso da literatura é que essas perguntas elas ficam morando dentro de você. Né? Você precisa, volta e meia, fechar os olhos, lembrar da cena e, de novo, entrar no seu interior e procurar entender o que aconteceu. Como coisas que acontecem com você na vida. Foi assim mesmo? Foi desse jeito? Ou fui eu que selecionei essas memórias, essas palavras, né? Então, eu penso que a gente, como literário, vai ajudando a recolher matéria-prima para a nossa condição humana. Então, a gente vai recolhendo essa matéria-prima, criando elementos de identificação, fazendo escolhas, né? Aliás, leitura vem de escolha, de escolher, de colher, né? Aquilo que a gente elege, né? E não é para a gente, na verdade, colocar a máscara. A gente agora está usando máscara, né? Mas é para a gente tirar a máscara, mostrar o que está dentro da gente, em verdade, né? O que está dentro de nós. Então, isso é uma coisa... Sim. Tem aqui 3 perguntas, eu vou tentar fazê-las dentro do nosso tempo. Então, dentro do que você falou, eu quero voltar um pouquinho atrás na questão do seu avô, porque a Jurema Rangel escreveu dizendo que concorda absolutamente que a família
deve ser, então, o primeiro núcleo de leitura, onde a gente bebe desse poder da leitura. Você falou do seu avô, tem pessoas com experiências com pai, mãe, com pessoas que contam histórias desde criança e que dão acesso ao livro. Então, a Jurema perguntou se você concorda que a família é essa primeira escola de leitura, né? E também ela provoca, dizendo de uma coisa que é real no nosso Brasil. Ela sente muita pena das famílias que não têm acesso ao livro, de quem não diz aos seus filhos que ler é importante. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, da família, já que você falou do seu avô. Vou dizer uma coisa para você. Eu penso que o que faz falta é gente e narrativa. Eu penso, por exemplo, trabalhei o Morandobetá, que era um grupo de contadores de histórias em que eu estava com a Benita, com a Lucinha, com o Celso. A gente trabalhou contando histórias em hospitais, em asilos, em orfanatos. Então, eu percebi que, às vezes, não tem família, às vezes tem uma imensa solidão, mas qualquer pessoa que chegue trazendo uma história, uma narrativa, acorda dentro do outro imagens, lembranças, memórias que acendem de novo a vontade de viver, que acende o brilho da própria vida. Então, às vezes, não é possível ter a família, mas é possível que tenha alguém por perto que conte uma história, não é? Alguém que traga. Eu lembro quantas vezes a nossa chegada nas enfermarias de hospital ou chegada nos orfanatos era uma festa, e as pessoas estavam já de coração aberto para ouvir essas histórias, com as quais elas iam conviver ao longo da semana, esperando que a gente voltasse. Então, eu penso que passa por aí, não é? Passa pela existência do contato humano, né? O cuidado humano que a gente deve ter uns com os outros, o cuidado com a palavra, porque às vezes você pode ter uma família e não é problema só de não ter livros, que é uma pena, mas assim, tem gente que não tem pão, tem gente que não tem água encanada, tem gente que não tem saúde, tem gente que não tem trabalho, tem gente que tem fome. Então, assim, muito... Você pode não ter uma biblioteca em casa ou uma coleção de livros em casa, mas se você tiver alguém com uma memória narrativa, que saiba contar as histórias. Eu me lembro de Bartolomeu no Indês contando falando sobre o amor silencioso dos pais, que ficava à beira do fogão na cozinha, contando histórias da família. E por ali ele foi sabendo como é que tinha sido os seus antepassados, né? As histórias dos seus antepassados. Então, nisso está, como Borges disse, as histórias de amor, as histórias de dor, as histórias de perda, a história de morte, as histórias de luta. Enfim, é nesse lugar que a gente precisa estar, no lugar com a palavra narrativa e com afeto, porque essa troca faz com que as pessoas acreditem que seja possível e seja bom contar, narrar. Tudo isso que você fala, Eliana, eu fico pensando em tantos trabalhos bonitos que se tem em comunidades e espaços em que as pessoas são provocadas a levar a leitura de alguma maneira e que sabem que nem toda comunidade tem uma biblioteca, nem todo lugar nas periferias e na cidade, no país, as pessoas têm acesso a comprar um livro, e tem projetos que não só formam bibliotecas, nós sabemos pela nossa Cátedra Unesco de Leitura da PUC, que tantos projetos já fizemos e atividades que levamos formação de leitor e livros para quem não tinha, mas as pessoas levam isso, o valor da narrativa, que elas podem, sem saber, mesmo sem ter acesso ao livro, que elas são... Nelas, elas têm um quantum de força de leitura, de contar as suas histórias. Então, existem museus vivos nas comunidades de pessoas que contam as suas histórias, que ainda fazem, graças a Deus, círculos de leitura, encontros de rodas de conversa e falam de si e da sua vida. A minha avó é uma semi-analfabeta e ela não me deu muitos livros. Só me dava quando ela podia, me levava numa livraria e tinha aquele dinheiro para comprar. Mas ela contou para mim tantas histórias da sua vida que mal sabia ela que ela fomentou em mim a curiosidade de descobrir e alcançar depois literaturas que diziam o que ela tinha contado, só que de uma outra forma mais sofisticada. Mas ali no simples, no humano, no toque do... Eu moro em comunidade, eu moro na favela da Rocinha,
E eu vejo aqui que existem pessoas que se narram, que contam suas experiências e que não sabem elas se subestimam achando que elas não têm intelecto, que não são capazes de ter uma formação, e elas possuem na narrativa das suas vidas uma força. O Walter Benjamin falava isso, a Marina Colasanti fala isso, da necessidade de cada vez mais se narrar. Se você não se conta, não fala de sua vida, não narra suas histórias, não percebe a relação de afeto com o outro, não adianta você só querer ler erudito, clássico ou uma literatura que nos forma na universidade, mas valorizar isso que está no entorno. Então, é muito rico essa questão. E aí eu faço um gancho com a outra pergunta. Aqui, depois... Fale. Só um instantinho, Maurício. Eu tenho que pegar aqui um segundo aqui, o carregador, que meu telefone está descarregando, e agora mesmo vai apagar. Só um segundo. Não tem problema. Enquanto a Eliana foi, então, buscar o carregador, eu vejo aqui que existem algumas perguntas, eu estou tentando falar todas elas, tá, público? Para que a gente consiga ter o maior número de proposições respondidas. Então é só esperar ela voltar, que eu vou fazer aqui o que perguntou a Viviane Moreira. Bom, Eliana, nós temos uma pergunta da Viviane Moreira. Se não me falha a memória, se eu estou acertando, é a nossa Vivi, que nós conhecemos do Instituto de Leitura. Creio que seja ela. Claro que existem outras Vivianes Moreiras no Brasil. Mas a pergunta, então, da Viviane Moreira, que pergunta assim, com o atual cenário político que estamos, você acredita que ainda é possível o Brasil ser um país de leitores? Bom, se eu não acreditar nisso, eu tenho que arrumar minha mala e pedir ao senhor que me leve. Porque, de verdade, eu acho que enquanto tiver pessoas críticas, pessoas atentas, enquanto tiver leitores no mundo, não é? Por poucos que sejam, você falava da sua avó analfabeta, está circulando aí na internet uma carta linda do Saramago, a sua avó analfabeta, é uma coisa maravilhosa, né? Imaginar de falar com aquela mulher que nem sabe que neto é que ela tem, não é? Então, assim, eu penso que essa experiência de narrar, ela tem uma força visceral, é da vida. Aquilo que vai dando a gente identidade, vai dando coragem, vai dando matéria-prima para você poder lidar com o mundo. Agora, pensando que a leitura ela vai demandar de você não só o entendimento da história, porque tem um plano, que é o plano da história que você conta, né? No filme, tem uma história que está contada. Mas o que é difícil, às vezes, acompanhar? É como essa história está contada. E o como ela está contado vai mostrando coisas e deixando coisas em branco, vai deixando coisas nas dúvidas. E aí, nesses lugares, entra você, né? Você faz esse suplemento de leitura. Quando você faz esse trabalho, você vai se transformando numa pessoa que dá conta não só do seu mundo, do seu interior, né, das questões que estão dentro de você, mas você pode contar isso para quem está à sua volta. Eu acho que essa liga, né, essa conexão que você faz com quem está à sua volta vai criando uma consciência crítica. Então, eu penso, Monteiro Lobato dizia lá em 1920, e agora estão falando muito mal dele, só das coisas que parecem datadas, não é? E não da grande lição de vida que ele deixou para o brasileiro, as gerações que ele construiu de leitores com as suas narrativas do Sítio do Pica-Pau. Então, eu penso que a leitura deveria ser vital. Estou vendo nas escolas, agora nas aulas online, uma coisa trágica. A quantidade de material, de dever que você passa para as crianças, como se isso fosse o conteúdo que você tem que dar até o final. E, na verdade, você precisava estar conversando com elas sobre o que elas estão vivendo, contando histórias das coisas que estão acontecendo. Histórias estão nos jornais, estão na televisão, histórias de pessoas, histórias que eles têm também da sua família para contar. Se apropriar do mundo, se apropriar dos afetos do mundo,
das razões do mundo, das discussões sobre essas diferentes razões. Então, eu acho que a gente pode estar tomando, a escola, os professores podem estar tomando o caminho errado, tomando o bonde errado. Não é o conteúdo que não é vivo, que não se aplica nesse momento. Não é? Só me interessa saber se o rio é o Juruá ou é o Purus, se eu estiver discutindo a situação do indígena que está vivendo o desmatamento e a queima. Isso. Se não estiver discutindo isso e eu não estiver localizando ele através do afluente do Amazonas, é inútil ensinar os afluentes do Amazonas. Então, eu penso que a gente tem que conectar o conhecimento com a vida. Né? Conhecimento é uma palavra que tem a ver, inclusive, com o ser com, o conhecer o outro com intimidade, quase que foi com uma sensualidade. O conhecimento que não é sensual se perde. Quem não fala com paixão daquilo que sabe, que vai ensinar, perdeu o seu próprio tempo, porque não carrega na veia, não carrega no sangue, não é da sua vida. Então, eu penso que é possível, sim, que o Brasil se torne um país de leitores. E eu diria assim, que eu estou surpresa que a gente tenha, no meio dessa pandemia e desse pandemônio que a gente está vivendo, eu ainda veja que existem 70% de pessoas lúcidas, admitindo que o caminho que o Brasil está tomando, ou querem que o Brasil tome, não é o caminho do equilíbrio, não é o caminho da justiça, não é o caminho da partilha. Então, se a gente quer um país novo, um país com direitos, um país em que todo mundo possa conviver com igualdade, que você não tenha medo, que você não tenha pena, que ter pena também é muito triste, não é? Como se a gente tivesse que ser assistencialista, mas a gente tem que ter outro tipo de partilha e de convívio com as pessoas. Acho que essa é uma grande oportunidade. E acho que a literatura dá hoje um banho para a gente pensar no Brasil. Porque, olha, se você for ler, estou pensando aqui, o Cortiço, por exemplo, não é? Quem lê o Cortiço vai ter um aprendizado de como é que o Brasil já começou com tropeços, com dificuldade de inclusão das pessoas. Se você for ler Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, você já vai ver também como esse nacionalismo histérico, um nacionalismo obtuso, que quer ser dominador, né, acaba conduzindo ao fracasso, não é? Como esse controle sobre as almas, não é? Leva a gente à infelicidade. A gente vai ver isso, a gente falou no Dom Casmurro. Eu acho que Dom Casmurro mostra, não é, como é que uma pessoa opta por ser infeliz, por descobrir coisas que, imaginárias ou reais, não são o caminho que ela podia ter tomado para ser feliz, não é? Aí penso em livros mais recentes, do Paulo Lins, Cidade de Deus. Não está na hora da gente ler coisas que a gente ainda não leu? Ou ler, de novo, uma obra fácil, da Clarice, né? A Hora da Estrela, e vai ver o que é essa história da migração para dentro. Macabeias. As Macabeias. Então, assim, eu acho que a literatura tem dado a gente matéria-prima para gente que não consegue olhar para fora da janela com realidade, ou abrir a porta sem susto, sem medo, que a gente possa olhar essa literatura e tomar posição, né? Tomar uma posição na vida, uma posição que é uma posição... não tem ética sem ter política, né? A ética não é só um modo de se comportar, mas uma decisão de caráter que você toma de se imbricar, de se comprometer com aquilo que você acredita, né? Professor é isso, acredita, não, professa alguma coisa que ele de fato acredita. Isso. Então, está na hora de fazer isso, né? Então, acredito nisso piamente. Bom, já falei demais. Eu vou tentar correr um pouquinho, porque assim, eu quero deixar claro para o público que a gente poderia ter até 2 horas de live.
mas a dona Eliana, requisitadíssima, tem compromisso, e a gente vai ter que encerrar às 5, daqui a 10 minutos. Eu sei que eu vou ver nos comentários aí da live, vários assim, mais 5 horas só. Pois é, a gente vai ter que terminar daqui a pouco, então eu quero correr para tentar fazer as perguntas do público, que estão muito, muito ansiosos para a resposta, e fazer um bonito fechamento, tá? Mas pudera eu ficar com a Eliana até às 6. Bom, tanto a Joana quanto a Margarete, como a Ileana. Antes disso, dizer que a Viviane disse que é ela, sim. Ela comentou para dizer que é a nossa Vivi que fez a pergunta para você. Bom, a Joana, a Margarete e a Ileana, elas fizeram a mesma pergunta. Essa geração de hoje, que já foi chamada geração do quarto, com todas as suas questões, não só das questões de saúde mental, de um comportamento de se trancarem e de se afastarem do mundo em busca de algo introspectivo, mas a geração do computador, da internet, aqueles que estão se deixando levar apenas por uma leitura, muitas vezes artificial, e quando não avisados das fake news, quando não se tem nenhum tipo de lastro de informação precisa para entender a diferença. Então, as três perguntam como é que fica a leitura, a formação do leitor, o cuidado com essa geração de criança e adolescente que está muito mais imerso na internet, na tecnologia, e como dizer para elas que há outras formas de ler. E se leem na internet, como ler? Como é que elas vão entender que tem essas discrepâncias, tem esse universo tão diferente? Olha, eu acho que essa questão ela já aconteceu antes com relação à televisão, né? Agora Sim. Acontece com relação à internet, etc. E eu vivi essa época com relação aos meus filhos. E aí aprendi o seguinte, que eu era a mediadora de mundo para eles. Eu tinha ensinado a falar, a andar, a observar, a ter certos cuidados, a ter certas atitudes, e com relação à TV, eu tinha que estar lá e tinha que acompanhar o que aparecia e o que a gente podia interagir sobre o que estava apresentado. E eu aprendi o seguinte, não vale desligar a televisão, não vale dizer que isso aí não presta, como qualidade, né? Tem coisas que são assintosas para mim e para qualquer pessoa, qualquer idade. Mas digo assim, olhar junto e conversar sobre. Então, eu acho que a gente não pode... Porque os que estão... Eu não sou psicóloga, né? Mas os que estão fechados no quarto não estão fugindo da literatura, estão fugindo da vida. Tem alguma coisa errada no meio do mundo, na relação familiar, na relação com os amigos, não é? É uma fase de introspecção, a adolescência, é uma fase de olhar mesmo para dentro, de ver que o olho está furado e que precisa conseguir enxergar para fora também. Então, assim, eu acho que precisa de ter companhia, precisa de ter amor, precisa de ter boa vontade. Né? Amor, a palavra de luxo, dizia a Adélia, né? Minha mãe arrumava a comida do pai no fogão quente para quando ele chegasse da fábrica à noite e nunca falou de amor, uma palavra de luxo. É uma palavra de luxo, sim. Não é? Uma palavra que é preciso que a gente diga com atos, com presença, com companhia. Então, acho assim, que os jovens andam muito abandonados. Não é à toa que o índice de suicídio de juventude entre 14 e 25 anos é um descalabro no mundo e no Brasil também. Então, é preciso que a gente esteja junto, é preciso que a gente discuta, é preciso que a gente mostre o que é bom. Você conhece o que é bom na internet? Você conhece um filme que está passando que é interessante? Você conhece um programa que é curioso? Você conhece um jogo de enigmas? Uma entrevista interessante com o Stephen Hawking falando sobre as estrelas e sobre o que pode acontecer com o Sol? Você tem esse gosto, esse gozo? Ou você vai deixar que ele fique perdido sem saber quais as perguntas ele pode fazer e que respostas ele vai encontrar? Então, eu acho que a gente tem que adentrar o mundo da internet, tem que se posicionar com esse mundo, a gente tem que tomar atitudes. Olha aí agora a necessidade de tomar uma posição contra as fake news. Eu acho que a gente tem que se organizar para tomar certas posições, não é? Porque nós somos um povo, nós somos uma humanidade.
não é? A gente tem um nome próprio, mas o nome próprio da gente é um número, que ninguém nos chama diante do Estado pelo nosso nome, chama por um número, né? Por um CPF. Então, a gente precisa se organizar como humanos e estar ao lado das pessoas que nessas novos recursos estão buscando saída, porque estão encurralados. A juventude está encurralada. Eliana, isso que você fala é de uma potência tamanha que me veio rápido a imagem do final do filme, e mais lindo do que isso, o livro, para quem não leu, é um convite. Você é quem me disse desse livro quando eu entrei em letras, que é o Fahrenheit 451, que foi feito pelo Truffaut e mais tarde, há pouquíssimos anos, é uma releitura moderna, interessante também da história. E quando esse regime totalitário dá a ordem de queimar e destruir todos os livros, porque para que pensar, para que ler, ao fim tem a cena belíssima das pessoas à margem do rio, como se fosse uma comunidade, uma nova aldeia, um novo modo de viver, e as pessoas decoraram as obras, para que, como livros vivos, pudessem, ambulantes pelo mundo, falar essa literatura. Eu acho que mais do que encher a cabeça dessa juventude, e não só a juventude, todos nós que estamos confinados, não é? E que recebemos uma enxurrada de informações, seja da mídia, seja política, seja do que pode ou não pode fazer, desde questões domésticas até o macro do que é o Brasil e o mundo, mais do que teorias, mais do que uma preocupação tão grande com o que a gente tem que ter e não ser, né? Por isso a brincadeira de ler para ser, você falou no começo, o ter mais do que ser, eu criei esse nome Ler para Ser por isso, para provocar. Eu acho que mais do que a gente ficar vivendo esse mundo tão difícil e doído, é preciso que a gente declame mais poesia, é preciso que a gente fale mais trechos e obras de literatura, que a gente pegue na mão de alguém com dor e declame um poema para ela, que a gente a abrace vendo a dor dela e levando o que há de melhor do que a gente lê para contaminar, no melhor sentido, um vírus que é o amor, o afeto, a alegria, por meio da leitura. Então, saraus são mais do que bem-vindos sempre. Quando pudermos estar todos de volta, porque haverá um mundo novo, haverá um novo modo que a gente está chamando o novo... Como é que as pessoas estão falando? O novo normal. Novo normal. As pessoas vão ter que se reinventar. Então, eu quero trazer isso para a Rocinha, as pessoas vão fazer nas suas comunidades, prédios, condomínios, cidades, que levem mais a roda de leitura, o círculo, o ler junto, a partilha de uma palavra, nem que seja minimamente uma frase de alguma coisa que leu no dia, e que olhe para o outro. Porque se a gente não tiver essa relação, as pessoas vão continuar trancadas achando que o que vale é só o universo entre você e o livro, ou você e sua tese, ou você e aquele universo endógeno, e que fica voltando a falar para os pares. A gente tem que partilhar isso para outras pessoas que às vezes não sabem que com uma poesia você pode mudar o mundo e a vida delas, não é? Eu acho... Sim, pode falar. Fale. Não, era isso. Depois eu ia fazer um último comentário para passar a palavra final para você e a gente encerrar. Mas pode falar. Não, eu estava pensando isso, que... eu lembrei agora, né? Meu filho já era físico, fazia doutorado já, e chegava em casa com o livro dos 100 maiores poetas, 6 melhores poemas e poetas do século XX, e dizia: eu trouxe para você ler para mim, quero que você leia em voz alta para mim. Então, assim, a gente perdeu esse contato com a poesia, como se a poesia fosse coisa de gente muito cerebrada, né? Como fosse coisa de gente muito intelectual, né? E a poesia é a coisa talvez mais primitiva, porque ela está próxima da música, próxima do ritmo. As palavras começaram com certeza sincopadas, a prosa é uma coisa a posteriori, não é? Então, eu fico pensando nisso, na maravilha. Eu estou lendo um livro da Marina agora, Mais Longa Vida é o nome do livro. Eu estou lendo muita poesia nesse período, muito. Estou gravando poesia para um podcast chamado Saberes em Diálogo, e estou gravando poetas e para que os professores possam se buscar no Spotify e o Saberes em Diálogo e encontrar alguma poesia para ouvir, né?
porque eu me lembrei muito dele e lendo a poesia, Marina, eu tive vontade de dizer para vocês isso, que vocês aprendam que ler também uma experiência de partilha, não é só uma coisa, como o Proust dizia, que era para o seu interior, para ele escapar do mundo, mas ela também é um modo de você estar com o outro, né? Estar no meio do outro, né? No meio dos outros, não é? Então, eu queria ler um poeminha da Marina, você deixa? Por favor, então, claro, mas nesse toda. livro, Mais Longa Marina Vida. é sempre bem-vinda. Pois é um livro, ela começa falando um pouco da vinda dela para o Brasil, né? Ela que nasceu na Eritreia, em Asmara, e como é que ela deixa a África e vem morar no Brasil. Então, ela está recordando através da poesia. E ela fala da cidade dela, né? Só em mim ficou. Nasci longe de mim, em terra estranha, levada por um hálito de guerra. Nada era nosso ali, embora nos dissessem diferente. Meus pais acreditaram na miragem e na proximidade das estrelas. Compraram cão e casa, vestiram albornoz nas noites frias, plantaram a vida nova em velho chão. Minha contribuição foi involuntária. Nascer não é nenhum merecimento. Útil, porém, para marcar começo. Depois, quando a miragem foi trocada por outra e as roupas retiradas dos cabides, só em mim ficou Asmara tatuada, nunca mais vista e nunca obliterada. Então, assim, como é que ela consegue falar da infância dela, da perda da cidade para a qual ela nunca mais voltou, não é? E que aparece na primeira linha da biografia dela. Que vontade que eu tenho de ir a Asmara, que vontade que eu tenho de visitar os lugares do mundo onde eu passei também a minha infância e ver que eu recolho deles coisas muito boas, né? Coisas que foram dolorosas, algumas dolorosas, mas boas porque me ajudaram a me tornar pessoa, né? Não ser um indivíduo, não ser o número do CPF, né? Ser uma pessoa, né? Que as pessoas têm prazer de estar juntos, ou que eu tenho prazer de estar junto com elas, porque eu tenho alguma coisa que trocar, não é? Então, acho que a literatura é um bem. A ficção, de modo geral, é um bem. A arte é um bem. Te tira do lugar, te incomoda, muitas vezes fica morando dentro de você como um bicho carpinteiro, né? Mas volta e meia você vai descobrindo qual é o sentido que a sua vida tem através do sentido das muitas vidas que você leu. Acho que muito, muito por aí. E essa troca é rica, porque eu também enriqueço com a minha vida os personagens. Minha vida também enriquece essas personagens, né? Eliana, nós todos, em alguma medida, somos estrangeiros de nós mesmos e das instituições nas quais vivemos quando nos questionamos para que existimos e para onde vamos. Essas lives todas que estão aí tão fortes agora nesse tempo têm aberto para muitas pessoas esse momento de reflexão. Eu tenho certeza que essa live da quarentena cultural, esse tema Ler para Ser com você, pôde abrir para as pessoas muitos horizontes. Oxalá tenhamos no Brasil pessoas como Eliana Yunes que possam pensar o nosso país... Tem melhores até, tem gente muito melhor. Tenha isso em vista. Tudo bem, mas vamos falar de você que está aqui ainda, que nós podemos te ouvir. Oxalá tenhamos pessoas como você e que possam, inclusive, assumir lugares no poder do governo, ministérios, secretarias, para continuar levando pela educação e pela arte, a cultura, o reconhecimento de pessoas que querem fazer por esse país projetos e discursos como o seu, de fazer valer o que é a leitura de fato e o que é o compromisso com o outro, compromisso com aquele que está ao seu lado. Não fazer para ter uma titulação, para ter um cargo, para ter um alto salário, para espizinhar no outro, na sociedade, né? Rechaçar o povo, mas fazer com o povo, que é a democracia. Então, que nós tenhamos mais condições de projetos e de pessoas que possam fazer pela cultura
o pouco, do muito dessa aula que você nos brindou hoje. Então, eu te agradeço enormemente a oportunidade de te ouvir. É mais do que uma aula, acho que isso foi uma ode, falando em poesia, uma ode, um discurso lindo nesse momento, para que nós tenhamos a esperança de não nos perdermos nós mesmos, de continuarmos com fé e esperança nessa sociedade, nesse país, que pode ser um país de leitores, sim. Então, eu agradeço muito ao público, consegui dar conta das perguntas, às vezes fica uma outra que não dá para falar, tem gente que talvez quisesse mais tempo, mas vamos ter outras oportunidades, espero que você esteja conosco em uma próxima live. As lives do Quarentena Cultural da Pastoral vão continuar, mês que vem teremos um novo convidado, então eu agradeço esse momento, essa rica uma hora, e que você, Eliana, tenha muita saúde, muita vida para continuar como professora e educadora, da sua forma, com o teu carinho, levando esse país a um lugar augusto de leitores e pessoas que se amam. Ô Maurício, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem, mais do que nunca, nesse momento, que ter certeza que pessoas sozinhas não alavancam nada. Não. Pessoas sozinhas acham que podem ser salvadoras da pátria, como a gente está assistindo. A gente precisa se transformar num grupo de pessoas que refletem, que buscam uma solução e que buscam ser companheiras nessa construção de um país novo. Não existe mais possibilidade da gente acreditar que ocupando um cargo, ocupando um posto, tudo vai se resolver. Então, a gente sabe que a gente é um povo caminhando, não é? Então, a gente precisa de muitos. Eu acho que essa é a missão, talvez, mais linda do professor, ele ir criando ondas, né, geracionais interessadas em construir um mundo que tenha qualidade de vida para todo mundo, viu? Eu agradeço muito de ter estado aqui com você, muito de ter estado na PUC de novo, né? E aos amigos que fizeram perguntas, que estiveram aí ao longo desse tempo, dessa hora. E certamente, enquanto a gente tiver vida, vai ter oportunidade de se ver ainda algumas vezes. Obrigada. Eliana, eu termino, então, com uma frase linda que a Cátedra de Leitura colocou, o ILER colocou no Instagram, hoje, minutos antes da nossa live, do Kant, que diz que a leitura, uma leitura alegre, faz bem para nós, para o espírito, tanto quanto o exercício para o corpo. Então, você que tem uma formação em filosofia também, é muito legal a gente pensar que o Kant está pertinho da gente, se a gente se permitir ler tudo isso que você falou e aplicar de uma maneira alegre, viva, para entender que isso tudo vai passar e que a gente vai viver um novo com esperança de que, mais do que leitores de livros ou de qualquer que seja a mídia, nós somos isso aqui, leitores um do outro, que nos escutamos e que queremos propor um mundo novo. Então, obrigado pelo seu carinho, as suas palavras, obrigado a todos por nos ouvir e até a próxima. Um beijo. Muito bom. Fiquei contente de estar aqui com você.